بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa explicação. Na última aula, no último domingo, a gente explicou os frutos da crença no decreto divino. Então a gente acabou de explicar os 6 pilares da fé. A gente viu que o livro começou explicando sobre os 6 pilares da fé. Hoje a gente já chegou na página 93, que agora vai ser os pilares do Islã, que agora é mais a ver o que? Com as práticas religiosas que a gente pratica todo dia, como a oração, a pessoa que jejua, a peregrinação, o zaká que a gente paga uma vez por ano. Tudo isso são práticas que a gente o quê? Faz, umas todos os dias, outras uma vez no ano, outras uma vez na vida. Mas a pessoa o quê? Deve saber como praticar essas práticas de forma correta. Ele vai começar a explicar agora o capítulo da purificação, que aqui é o básico para o muçulmano, ou a pessoa que está querendo se converter, ou a pessoa que quer saber por que os muçulmanos eles fazem ablução ou abdestro. Tem muitas pessoas que não conhecem essa palavra, que é uma limpeza, uma purificação que Deus o Altíssimo ordenou para a gente o que? Cumprir, antes de fazer alguns atos religiosos que precisam o que? Dessa purificação, ou seja, uma condição para esses atos religiosos serem o que? Válidos, para serem válidos. Então, aqui ele coloca como se fosse o que? Um segundo capítulo do livro. Tudo aquilo que a gente explicou nesses meses era o primeiro capítulo, que é focado o que? Na crença do muçulmano, que é a coisa o que mais importante. Deus o Altíssimo, a principal mensagem que ele revelou para os profetas é a unicidade de Deus. O que a gente viu, os pilares da fé, crer nos profetas, a gente viu como que é a crença nossa nos profetas, nos livros sagrados. Explicamos isso com detalhes para a pessoa que entender de uma maneira o que é fácil para qualquer pessoa o que entender o que foi o que citado. Então ele começa na página 93 do livro, 92, né? Tua purificação, e 93 ele começa já explicando. Ele fala, o autor, que Deus o abençoe, Allah ordenou ao muçulmano que purifique seu interior e seu coração da associação de parceiros, e Allah e das doenças do coração. Então aqui ele está falando sobre a purificação que é abstrata, a purificação do interior, ou seja, do coração, da alma, porque tem 2 tipos de purificação: a purificação das sujeiras e a purificação que é do interior da pessoa, do coração. Por isso que ele cita aqui a inveja, a vaidade, o rancor. Isso são tudo que a gente pode falar são atos pecaminosos, podemos falar dessa forma, que ele está citando aqui, que a gente tem que purificar nosso coração desses sentimentos. Sim, tudo isso a gente tem que o que? Purificar. Antes também o que? De fazer a oração, antes de fazer as boas ações, a gente tem que estar com o coração o que? Saudável, puro. Então, continuando de volta, Allah ordenou ao muçulmano que purifique seu interior e seu coração da associação de parceiros a Allah, ou seja, a idolatria. A pessoa primeiro purificar o coração que? Da idolatria, politeísmo,
Como que eu vou purificar? Aprendendo. O conhecimento é a luz. Tudo que me leva à idolatria ou me deixa próximo da idolatria, eu já o que? Evito. Mesmo esse ato não sendo idolatria por si, como a gente citou vários exemplos, mas eu o que? Evito. Vamos citar um exemplo para quem não escutou. Por exemplo, Riya, que é a pessoa o que? Se exibir, querer se exibir para os outros, querer mostrar aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, a pessoa está de jejum. As pessoas não vão saber que você está de jejum. Mas o que essa pessoa faz? Olha, fulano, eu de jejum hoje. Olha, fulano, eu jejuo todos os dias. Olha, fulano, eu jejuo um dia sim, um dia não. Olha, fulano, esse mês eu jejuo todo. Então ele quer mostrar aquilo, aquele ato que é entre ele e o Senhor. Claro que a gente explicou isso numa aula, quando a gente deve mostrar, quando a gente não deve mostrar, tem o que? Detalhes. Não é no geral, mas aqui a gente está falando no geral para simplificar, porque a gente já explicou. Então isso aqui, por si, não é idolatria. Mas agora, se a pessoa começa a querer fazer esses atos para agradar a quem? Não a Deus, o Altíssimo. Para agradar o que? Essa pessoa da minha frente. Essa mulher, esse homem, o patrão. Ou seja, se o patrão está presente, eu rezo. Se o sogro está presente, eu rezo, porque eu quero a mão da filha dele. Mas se ele não está presente, o quê? Eu não rezo e também não acredito nessa oração. Ou seja, faz aquele ato só para agradar o ser humano, as pessoas, para ganhar bens mundanos. Mas quando ele está o quê? Sozinho, ou essa pessoa está sozinho, o quê? Não reza, não pratica esses atos religiosos. Então por isso que tem que cuidar. Começa assim, mas e depois? Vira hipocrisia, vira incredulidade. Então tudo isso a gente tem que o quê? Cuidar. Então a primeira a gente pode botar purificar o coração que da idolatria e das doenças do coração, que é do interior, né? Como a inveja, vaidade, rancor, e que purifique seu exterior das impurezas e sujeiras. Ou seja, o interior, o que a gente vai purificar, irmãos e irmãs? O que a gente vai tirar do coração? Maldade, a inveja, o rancor, tudo isso a gente vai o quê? Remover, anular do nosso coração. Como isso? Praticando o que Deus ordenou. Errou uma vez, porque eu cometi esse erro. A pessoa tem que também se observar. A melhor coisa é quando a pessoa o quê? Consegue se observar. Isso faz parte da crença. Como é o dito do profeta que passa sobre ele. O inteligente, o profeta fala, é aquele que se observa. Tem uma observação completa e diária dele mesmo. Olha, hoje eu fiz um erro. Esse sentimento que tem no meu coração pelo fulano é por causa que ele comprou um novo carro. Olha, o sentimento que eu tenho por aquela irmã é porque ela hoje ganhou do marido dela um perfume, por exemplo. Ou o marido dela comprou uma casa para ela. Isso aqui começa o quê? Tu sente dentro do seu coração a inveja, o ódio por aquela pessoa. Tu sabe que ela não fez nada para você, mas você está sentindo isso por causa do que aconteceu com ela. E isso ocorre muito, irmãos e irmãs. Infelizmente, isso ocorre muito entre os seres humanos. Ocorre muito. A pessoa não te fez nada, ou você não fez nada para a pessoa, você respeita a pessoa, você trata ela bem, mas ela te odeia. Ela não gosta de você. Você nunca fez nada, mas você sente isso. Aquela pessoa que não gosta de você. Tudo isso é porque a inveja que tem no coração, o ódio que a pessoa alimentou, e vai crescendo aquele ódio. Vai crescendo, é que nem uma semente, tu coloca na terra, depois de um tempo o quê? Vira uma árvore.
E a mesma coisa esse ódio, se não cortar ele, não eliminar ele, vai crescendo, vai crescendo. Hoje é ódio, rancor, inveja. Amanhã tenta o quê? Sabotar, caluniar essa pessoa. E tu sabe que é uma pessoa que é inocente, virtuosa. Então esses sentimentos a gente tem que o quê? Cuidar. Principalmente o rancor, a inveja, como ele cita aqui, a vaidade. Isso tudo a gente tem que o quê? Tentar controlar na medida do possível. Sempre pedindo para Deus o quê? Purificar os nossos corações da inveja, do rancor, da vaidade, do ódio. Tudo isso a gente o quê? Sempre suplicando para Deus. Porque não adianta, antes de você lavar, purificar os seus membros, seu exterior, purifique o seu interior. Purifique o seu interior. Antes de purificar o quê? O exterior. Deus o Altíssimo vai só aceitar aquela oração quando isso aqui estiver o quê? Purificado, puro, saudável. Que faz aquela oração o servo esperando, na esperança da recompensa de Deus Altíssimo. Essa recompensa Deus dará à pessoa que foi sincera em seus atos religiosos. Não adianta purificar o exterior quando o interior é o que? Trevas. É escuridão profunda. Por isso que a pessoa aqui, eu não estou conseguindo fazer tal adoração, tal mandamento não estou conseguindo praticar. Aonde está o problema? Aqui dentro. Por isso que o profeta aconselhou a gente: renovem a fé de vocês. Falaram os companheiros: como que a gente vai renovar a fé, ô profeta de Deus? Ele falou que falando La ilaha illallah, ou seja, a palavra do monoteísmo, a palavra da unicidade de Deus, a melhor das palavras, a melhor das frases. Eu estou sempre o que? Pronunciando para renovar isso. E o coração é que nem uma esponja. Agora quando tu pega a esponja, o que tu faz? Coloca água nela, né? Para lavar os pratos, para purificar algo. Então o teu coração é que nem aquela esponja. O que tu colocar dentro dela, ela vai o que? Sugar. Digerir. O que você colocar? Colocou dentro da esponja, aqui está a esponja. Colocou dentro o que dela? Rancor. O que ela vai sugar? Rancor. Colocou dentro dela vaidade, vai sugar o que? A vaidade. Colocou dentro dela inveja, vai sugar o que? A inveja. Mas o servo virtuoso, o que coloca dentro dela? Amor, compaixão, o zelar pelo próximo, sentir pelo próximo, vai colher aquilo, o coração. Então é que nem uma esponja. O que você colocar ali, ela vai sugar. Você que escolhe. O que você quer colocar dentro do seu coração? Purificar o interior para depois purificar o exterior. Esse é o mais importante. Depois ele fala o quê? Que purifica o seu exterior das impurezas e sujeiras. Isso a gente vai explicar. Tanto purificar o corpo, purificar o lugar que a gente vai rezar, purificar as roupas que a gente está vestindo. Tudo isso a gente vai explicar depois. E se seguisse isso, seria merecedor do amor de Allah, como foi mencionado no Alcorão. Ou seja, se você seguir isso que foi citado, claro que o autor cita aqui de acordo com o quê? Com o Alcorão e com a Sunna. Agora o autor vai te dar o quê? Uma evidência disso. Que essa pessoa que fizer isso que a gente citou agora, que a gente explicou, vai ser amada por Deus Altíssimo. Deus vai amar essa pessoa. Deus vai exaltar essa pessoa. Deus vai aceitar os atos, as adorações dessa pessoa. Qual que é a evidência disso? No Corão 2:222. Eu vou ler aqui.
Ou quem quer ler? 2:222. Aqui vai falar sobre outro assunto, sobre a menstruação, começo desse versículo, que está falando sobre o que é? Sobre a purificação, ou a gente não... É 2:222? É, 2:222. Não se aproximar das nossas esposas e mulheres quando elas se encontram no ciclo menstrual. Mas a gente quer o fim desse versículo, mais ou menos. Pode ler, César. Bismillahirrahmanirrahim. Então diz assim: consulta-te ao acerca da menstruação. Diz-lhe, é uma impureza. Abstém-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vós a seque dela, até que se purifique, porque quando estiveres purificada, aproxima-vos então dela, como falar vós dele, porque ele estima os que se arrependem e cuida da purificação. Obrigado, Suzana. Que Deus o Altíssimo fala sobre esse versículo, revelou para o profeta Muhammad sobre ele. 2:222. Começa esse versículo e te perguntam, ó Muhammad, sobre o ciclo menstrual, ou seja, quando as mulheres estão na menstruação. Deus fala que isso é o que? Molestia. Tanto do estado emocional que a mulher se encontra, um mal-estar, que é uma dificuldade para ela. Deus criou ela dessa forma. Então ele ordena, na verdade, esse versículo é para quem? Não é para as mulheres, se a gente pensar bem, é para os homens, ordenando a eles a se afastarem das esposas, das mulheres nessa situação. Aqui o se afastar não é o quê? Não é que nem os judeus, como eles fazem com as esposas, não é dessa forma. É você se afastar da relação íntima e física entre você e a sua esposa. Quer dizer se afastar, eu vou dormir em outro quarto, não posso tocar na mão dela, não posso comer da comida que ela quer cozinhar, como tem alguns ignorantes que entendem dessa forma. Que Deus guie essas pessoas. Se afastar aqui está falando o quê? Da relação física entre a esposa e o marido, que é proibido nessa situação, até que elas fiquem o quê? Purificadas, ou seja, até que pare o sangue menstrual. Até que pare o sangue menstrual. E depois Deus Altíssimo, ele fala que ama os purificados, as pessoas que se arrependem, e os purificados, ou seja, as pessoas que sempre estão o quê? Purificados, como Deus Altíssimo ordenou. E o profeta que passa sobre ele fala num dito que foi tido como correto por vários sábios, como Al-Bayhaqi, que o profeta que passa sobre ele fala: não guarda, ou seja, ou não permanece sempre na ablução, ou fazendo, praticando a ablução, a não ser o crente. Por que essa pessoa fica preocupada de não estar o quê? Com a ablução? Porque essa pessoa sempre quer o quê? Estar com a palavra de Deus na mão. Ela tem que estar o quê? Com a ablução, principalmente esse o quê? Que é árabe. Não posso tocar nele sem estar o quê? Com a ablução. Então a pessoa que guarda, que sempre está observando a ablução,
é uma pessoa que é crente, o profeta fala. Ou os atos que precisam da ablução ou oração, sempre está preocupado em estar abluído como Deus o Altíssimo ordenou essa pessoa para fazer os atos religiosos. E também é narrado, dizem, que o Omar, o grande companheiro do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, falou que a purificação faz parte da fé. A purificação faz parte da fé. A pessoa que tem higiene, a pessoa estar limpa, sempre, como se chama, da melhor forma possível, usando a melhor vestimenta, principalmente quando vai para a casa de Deus, sempre bem perfumada, isso faz parte da fé. Como o profeta fala que eu passo sobre ele, at-tuhur shatrul iman, ou seja, a purificação é metade da fé. Então não é qualquer coisa a purificação. E como a gente viu, é duas purificações, a interior e a exterior. Primeiro eu purifico o quê? O meu interior, meu coração, minha alma, controlo o meu ego. E depois o quê? Purifico o que Deus, os membros do corpo, que Deus o Altíssimo ordenou, como está no versículo 6, capítulo 5, que é o versículo do Abdestro, para vocês sempre decorarem. Aonde está o versículo do Abdestro? A gente vai citar ele, o autor vai citar. Está no versículo 6, capítulo 5. Capítulo 5 é da mesa provida, Maida, que é uma palavra árabe, que significa a mesa que se encontra com comida em cima dela. Agora a mesa que não tem comida a gente não chama o que de Maida. Só a mesa que tem o que? Alimento. Ou como a gente pode falar no português, a mesa de almoço, a gente pode falar. Aqui é a mesa provida porque foi provida por Deus o Altíssimo para quem? Para Jesus e os discípulos que pediram para ele, como cita no fim dessa sura. No fim desse capítulo cita os discípulos pedindo para Jesus, o que é um milagre. E foi concedido esse milagre. Imagina, comidas do paraíso desceu, não é alimento da terra. Então foi chamado por esse nome. E esse versículo 6 desse capítulo 5 é o versículo do Abdestro, versículo do Udu, versículo da ablução, como você o que preferir falar. Então, em verdade, Allah ama os que se arrependem e se purificam. Se arrepender dos pecados cometidos e também sempre estão que purificados. Sempre quando fizer um pecado, faz a ablução e faz duas orações, 2 ciclos de oração. Sempre que fizer algo errado, faça uma boa ação. Faça uma boa ação, porque as boas ações apagam as más ações. Aí depois ele fala o que é sobre o índice desse capítulo. Ele vai falar o que? O significado da purificação, a purificação da impureza, purificação das impurezas, comportamento no momento de fazermos as necessidades, o que anula a purificação, isso é importante a pessoa saber, como realizar o wudu, isso aí a gente vai o que? Mostrar como fazer o que? A ablução de forma correta, como fazer a ablução de forma correta. Então, o significado da purificação, purificação no árabe é o que? A tahara, que se chama o que? A purificação no português, a limpeza, a higiene, podemos traduzir dessa forma, que é o primeiro capítulo que a gente estuda nos livros de jurisprudência. A gente não fez aulas, sempre temos aulas sobre isso, que é o primeiro capítulo. Qualquer livro que você abre de jurisprudência ou de ditos proféticos, como a Sunan, tu vai encontrar isso. A primeiro o que? Sobre a purificação. Qual tipo de água eu posso usar para me purificar? Qual que eu não posso? Como fazer a minha ablução? Isso é muito importante a pessoa. Por quê? Porque o mandamento de Deus você só vai cumprir com ele, que é a oração, se você estiver o quê? Com a ablução, que é uma condição. Então tem uma regra jurídica, os fundamentos islâmicos, que fala o quê? O que não completa um mandamento ou algo obrigatório, a não ser por isso, isso se torna também o quê? Obrigatório.
Ou seja, aqui o que é a condição? A ablução. Se eu não consigo validar a oração, que é o mandamento de Deus revelado por Deus para o profeta Muhammad, se eu não consigo praticar esse mandamento, a não ser por isso, isso aqui também se torna o quê? Obrigatório. Porque esse mandamento é o quê? Obrigatório. Então a ablução é obrigatória ou não é? É obrigatório. O profeta fala que sobre ele não há oração para aquela pessoa que está na impureza, ou seja, ahdatha, está o quê? Impura. Não fez o quê? Essa condição que Deus Altíssimo tornou o quê? Obrigatória. E a gente citou numa aula, não sei se você se lembra, sobre só a ablução, que é não só para o profeta Muhammad, que a paz sobre ele foi ordenada, e sim para os profetas, como a gente viu num dito, que o profeta que a paz sobre ele, que é o Bayhaqi narrou, que o profeta que a paz sobre ele falou, quando ele fez o wudu, ele fala: essa é minha ablução e a ablução dos profetas anteriores. Mesmo tendo que um problema na cadeia de transmissão, não é um dito que a gente pode falar autêntico, sem divergência, mas as escrituras antigas o que confirmam isso. Confirmam mesmo esse dito como sendo o que verídico, vamos falar. 100%, as antigas escrituras confirmam isso, como a gente citou que Moisés fazia a ablução, você lembra? Na Torá. Também citamos que Arão, o irmão dele, que a paz de Deus sobre eles, fazia também a ablução. Davi, Jesus, a gente citou versículos que tem o que? Uma origem desse dito que é ser correto, e tem outros, sabe, que tomaram ele como válido, um dito que é válido. Ou seja, a purificação não é uma coisa que é específica para a nação do profeta Muhammad. Os profetas, quando iam para o templo orarem, adorar a Deus o Altíssimo, iam que da melhor forma, purificados. Mesma coisa agora você. Se você recebe um convite do presidente do Brasil, do governador do estado, tu vai com a roupa do trabalho, sai do trabalho e vai lá. Hoje tem uma janta na minha casa. O governador do estado falando: fulano, te espero hoje. Tu sai do teu trabalho com aquela roupa e vai encontrar ele, ou tu vai lá tomar um banho, se arrumar, escolher um presente. Como que eu vou ir de mão abanando? Não é verdade? Imagina com Deus Altíssimo, quando você vai parar na frente do Criador, que é o lugar que a gente está mais próximo de Deus, é onde? A oração. Os lugares que Deus mais gosta, quais são? A mesquita, ou as mesquitas. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que a pessoa tem que refletir. Tem lógica, eu estou trabalhando aqui no lado lógico também. A gente sabe que tem evidências que não precisa nem afirmar isso, é claro, as evidências, mas para a pessoa que refletir. Se você não aceita fazer isso, nem com um servo imperfeito, incapacitado de Deus, só porque ele teve um status maior, mansab, tu já respeitou ele dessa forma, por ele ser o governador do estado, ou o presidente, ou o prefeito da cidade. Imagina Deus Altíssimo, Criador, Todo-Poderoso, Onisciente, que perdoa, que tem misericórdia da gente, que exalta a gente. Como que a gente não vai ter essa reverência, esse respeito, essa temência pelo Criador? Então ele fala, literalmente significa tirar a impureza, limpar e purificar. Aqui ele está explicando a palavra purificação. O que significa? Tahara. Significa tirar a impureza, remover ela, anular ela, limpar e purificar. Agora caiu uma sujeira aqui, por exemplo. Caiu sangue. Sangue é sujo ou não é sujo? É sujo. Sangue. Caiu na minha roupa. O que eu devo fazer, segundo essa definição? Tirar a impureza. Se é sangue, como é líquido, eu vou tirar o quê? Lavando. Agora, se é, por exemplo, uma impureza, como a gente pode falar,
não líquida, sólida, acho que é, como que fala? O que a gente tem que fazer? Hã? Não, a lama é diferente. Deixa eu dar um exemplo melhor. Agora, por exemplo, vamos explicar isso do sangue mesmo. Me vem agora outra ideia. Agora caiu o sangue aqui na minha roupa. O que eu faço? Devo lavar. Come líquido é fácil. Pega água, o quê? Um paninho e tira. Tu vai remover ela. Limpar. Remover é você tirar a sujeira. Então vamos falar que Deus exalte vocês como a gente pode falar, fezes de uma criança caiu sobre a sua roupa. Primeiro o que tu faz? Remove. Depois de remover, o que tu faz? Limpa, purifica o local para você poder o que? Rezar. Ou seja, sua roupa tem que estar o que? Purificada, sua vestimenta. Tudo isso a pessoa o que? Significa aqui, que quer dizer a purificação. Então significa tirar a impureza, limpar e purificar. Allah ordenou ao muçulmano purificar seu exterior e interior. Portanto, ele deve purificar seu exterior das coisas ilícitas, como as sujeiras, e purificar o seu interior, limpando o coração da associação de Allah e das doenças do coração, como inveja, orgulho e outros pecados. Isso aqui a gente explicou. Se isto é cumprido, então ele é merecedor do amor de Allah, assim como Allah o Altíssimo disse no seguinte versículo: em verdade, Allah ama os que se arrependem e purifiquem. Explicamos isso. Allah também ordenou a purificação para se realizar a oração. Então, é uma ordem, a pulsão não é uma ordem de Deus, é uma ordem. Abre no versículo 6, capítulo 5, para vocês verem aonde está essa ordem. Se uma pessoa perguntar, a gente sabe que no Islã, toda a prática que a gente faz, irmãos e irmãs, é segundo o quê? Segundo o Corão, segundo a Sunna do Profeta. A gente não faz nada da nossa cabeça. Ou, por exemplo, porque eu testei isso, deu certo, vamos fazer. Quem me dá um exemplo disso? 6, 5. Versículo 6, capítulo 5. Ou 5, 6, pode. Achou, Suzé? 5, 6, 5. É 5, 6. 5, 6. Sura 5, versículo 6. 5, 6. 5, 6. Entenderam isso, irmãos e irmãs? Aqui a pessoa, a purificação Deus ordenou. Na religião do Islã, como a gente sabe, não tem nenhuma prática religiosa que a gente faz, a não ser uma evidência, tanto do Alcorão como da Sunna. Que a gente explicou no começo desse livro a importância da pessoa que seguir a Sunna, que é o que esclarece o Alcorão. Leia para nós, por favor. Ó crentes, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lavai o rosto, as mãos e os antebraços, até aos cotovelos. Empregai a cabeça com as mãos molhadas e lavai os pés até os tornozelos. Obrigado. Aqui o que a gente entendeu desse versículo? Que devemos fazer, Deus Altíssimo fala, ó crentes. Está falando com as pessoas que creram. Creram o quê? Na mensagem. Se converteram, se tornaram submissos a Deus, ou submissas a Deus. Acreditaram na mensagem do profeta Muhammad, que era paz sobre ele, como trouxe a mensagem de Deus que foi revelada a ele. Então Deus ordena aqui, no versículo claro, que a gente deve fazer o que? A ablução, o abdeste, antes de fazer o que? A oração. Aqui é específico o que? Falando sobre a oração. Aí depois ele fala para nós o que? Os atos ou os membros que são obrigatórios no que? Na ablução. Nesse versículo não tem o que é o que? Facultativo. Não
que é recomendado você fazer, e sim só o que é obrigatório. O resto, da onde a gente tirou? Na Suna do profeta. Como que o profeta que passou sobre ele o que? Entendeu esse versículo? A gente faz do jeito que ele fazia. Por isso que ele mostrava sempre a ablução dele perante as pessoas, ele fazendo o que? A ablução. Para os companheiros verem como ele fazia o que? A ablução. Era a mesma coisa que ele estava dizendo, essa é a minha ablução, como a gente citou. E também a ablução dos profetas. Ou também ele estava querendo dizer, essa é a minha ablução que Deus o Altíssimo me ordenou. Então fazem como eu fiz a ablução. Comparando o que ele falou o que? Sobre a oração. Rezem como vocês me viram que rezar. Ou quando ele foi na peregrinação e falou a mesma coisa. Fazem os rituais como vocês me viram que fazer. Pegam de mim esses rituais. Tudo isso mostra o que? Que a gente deve ser o que? Seguidores. A religião do Islã não é o que? Por exemplo, eu fiz um teste. Qual o teste esse que tu fez, meu irmão? Olha, eu fiz um teste. Se tu rezar 12 rezas ou 12 ciclos de orações antes da dor, você o que? Entrará no paraíso. Ou você vai ter uma vida feliz. A gente aceita isso dessa pessoa? Não. Por que a gente não aceita? Não é questão disso. Vamos falar que ele fala que é recomendado isso. A gente vai falar para ele o que primeiro? Baseado no que? A minha experiência. A minha experiência. A gente aceita isso? A gente aceita aquilo que tem fundamento. O profeta que passou sobre ele foi narrado que ele rezava o que? 4 antes do meio-dia. Mas tu falar que quem rezar 12 herdará o paraíso, ou quem rezar 12 herdará a felicidade nessa vida e na outra, qual é a sua evidência para isso? A gente vai perguntar para o irmão. Da onde você trouxe isso? Baseado no que? Um versículo corânico, um dito profético. Entenderam? Então toda ação no Islã tem o que? Um fundamento, um ato. Por que vocês fazem dessa forma? Por causa que foi dessa forma que Deus Altíssimo revelou. Por que vocês fazem dessa forma? Porque o profeta fez dessa forma. Ou seja, tudo tem um fundamento. E a gente sabe, irmãos e irmãs, que só quem Deus protegeu do erro são os profetas, dentro da religião. Essa proteção é o que? Dentro da religião. Ou seja, daquilo que foi revelado para eles o que? Não erram. Na mensagem, para divulgar, são protegidos. Mas a gente é protegido do erro? Não. Agora, eu leio um dito do profeta, um versículo do Corão, o que eu falo para vocês? Esse é meu entendimento sobre isso, baseado na língua árabe, tal coisa, baseado em opiniões dos companheiros do profeta, mas isso é o que? Uma opinião pessoal. Interpretou dessa forma. Pode estar correto, pode não estar o que? Correto. É um ser humano, acerta e erra, como todos os sábios. Eles não são pessoas o que? Divinas, que Deus protegeu como os profetas, protegeu eles do erro na religião. Erram e acertam. De acordo com que eu vou saber que ele acertou ou que ele errou? De acordo com a evidência. Se trouxe evidência, olha, o profeta que passou sobre ele, quando fazia a ablução, ele lavava primeiro 3 vezes as mãos. E o que eu falo? Isso aí é sunna, é recomendado. Qual que é a tua evidência que isso é recomendado? Fala, olha, irmão, tem um dito que fala que o profeta lavava 3 vezes as mãos, e esse dito é autêntico. O que ele vai falar para mim? Correto. Então é recomendado fazer isso. Entenderam? Então por isso que a pessoa sempre tem que usar isso aqui. Não seguir aquilo que não tem uma evidência. Claro que a pessoa, quando está uma pessoa leiga, uma pessoa comum, que recém está procurando conhecimento, claro que não vai o quê? Se preocupar com os fundamentos das evidências, sendo que essa pessoa que está ensinando é uma pessoa o quê? Verdadeira, uma pessoa que tem conhecimento, confiável. A pessoa pega a opinião dela e pratica, porque ela não tem condição ainda de saber o que é uma evidência, o que é um argumento.
Se tu ler para a pessoa uma evidência, ela não vai entender. Entenderam? Tu pode praticar aquilo que o sheik, agora eu vou lá no sheik, tem uma pergunta agora, como a gente leu o versículo 2:222. Eu posso me aproximar, por exemplo, um homem fala, eu posso me aproximar da minha esposa quando ela está no ciclo menstrual? Uma pergunta. O que o sheik fala? É pecado. Só quando acabar o ciclo e ela o que? Se purificar. Tomar o banho obrigatório, você pode se aproximar dela. Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Se ele lesse o versículo 2:222 para ele, vai fazer ele entender mais. Olha, eu falei isso baseado no quê? No versículo 222 do capítulo 2. Entenderam? Ele tem evidência, mas às vezes, por que ele não fala essa evidência? Porque a pessoa que está ali na frente dele quer saber o quê? Só a sentença. Posso ou não posso? É lícito ou não é lícito? E a pessoa tem todo o direito o quê? De seguir o que aquela pessoa falou. Por quê? Porque sabe que essa pessoa é sábia e quando ela fala é uma pessoa confiável. Fala de acordo com o Corão e com a Sunna. Eu quero saber a evidência. Ele vai te falar a evidência. Eu não quero entender mais. Eu quero até falar para minha esposa quando eu chegar em casa. Eu quero falar para o meu amigo, meu irmão, ensinar ele. Qual que é a evidência, Sheik? A evidência está no versículo 222 que a gente leu, que é claro, explícito, ninguém vai entender o que? Outra coisa. Entenderam? É dessa forma que a gente o que? Aprende corretamente a religião. Não é eu acho isso. O achismo a gente deixa o que? De lado. Teu achismo dentro da religião deixa de lado. A gente é de acordo com o Deus Altíssimo que revelou e como o profeta que passou por ele, passou no que? Esclareceu os versículos do Alcorão. Quem que entende o Alcorão mais do que o profeta? Ninguém. Foi revelado a ele. Então, quando ele fez essa ablução, do jeito que ele fez, o que a gente faz? Tem coisas facultativas? Tem. Tem coisas recomendadas? Tem. Tem coisas detestáveis na ablução? Tem. Tem coisas obrigatórias? Tem. Se eu fizer só o obrigatório, minha ablução é correta? É correta. A gente fala para ti, tu foi negligente. Porque tu não fez como o profeta que passou sobre ele fez. Tu foi negligente nisso. Mesmo a pessoa não ter feito o quê? Um pecado, mas foi negligente nisso. Deveria ter feito o que é o melhor. Como Deus Altíssimo aconselha a gente ter o profeta como um grande exemplo. E como o profeta fala em vários ditos, que fazer o quê? A purificação por completo. Agora, só de tu fazer o obrigatório, será que é todo completo? Tem o quê? Opiniões, mas fazer da forma que o profeta fez sobre ele é melhor, a pessoa será mais recompensada. Então isso que citou, que a gente leu, é só os atos obrigatórios, ou seja, os membros que Deus Altíssimo tornou obrigatórios dentro o que? Da ablução. Aqui ele fala o que? Os antebraços, que é isso aqui, até os cotovelos. Os cotovelos entram ou não entram? Entram. Então, incluindo os cotovelos, para a pessoa saber. Depois ele fala sobre os pés, até os tornozelos. Eu lavo ou não lavo os tornozelos? Lavo. Purifico os tornozelos também. Então, tudo isso é o que? Atos obrigatórios dentro da ablução. Esses membros, se você deixar de lavar um deles, é correto sua ablução? Não. Posso rezar? Não posso. Minha ablução não é correta. Como que eu vou rezar? Posso pegar no Alcorão? Não posso. Entenderam? Se alguém ficar com uma dúvida no Facebook, no Instagram, não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar também. Os irmãos, têm dúvida? Agora a irmã perguntou uma pergunta boa. Agora eu, quando quero suplicar para Deus, suplicar, o que é súplica? Tem pessoas que nós muçulmanos, a gente faz a diferença, nós muçulmanos brasileiros, quando a gente fala oração, o que a gente significa? Rezar 5 orações. Agora quando o católico fala oração, ou os cristãos, o que eles significam? A súplica. Gera o que? Confusão para as pessoas, principalmente que não é muçulmano, por isso tem que explicar.
Quando a gente fala oração, nós muçulmanos brasileiros, a gente quer dizer 5 orações, que são atos específicos que Deus Altíssimo que revelou para o profeta, que a gente se prostra, se inclina, um ritual. Agora, quando a gente fala súplica, que é a oração para vocês, a gente quer dizer o quê? Suplicar, pedir para Deus: oh Deus, facilite o meu caminho, Deus guia-me, Deus guia minha família, Deus me cure. Então isso é o que? Súplica. A irmã está perguntando o que? É obrigatório quando eu for fazer uma súplica? Aqui ela está querendo dizer fora da oração, porque dentro da oração tem que estar com a ablução. Ela está querendo dizer o que? Fora da oração. É obrigatório eu estar com a ablução? É recomendado. Não é o que? Obrigatório. É recomendado. Por quê? Tu está pedindo e suplicando para quem? Para o Criador. É recomendado a pessoa estar o quê? Com a ablução. É recomendado. E até quando tu vai fazer o dhikr, que é a recordação de Deus, quando você vai ler um livro religioso, estar com a ablução também é recomendado. Porque tu está lendo aqui a palavra de Deus, os ditos proféticos, é recomendado, mas não é o que? Obrigatório. Imam Malik, rahimahullah, um grande sábio que morreu no ano 179 e nasceu no ano 93. Os alunos dele, os estudantes que estudavam com ele, falam que ele nunca leu ou que ele não lia os ditos proféticos ou versículos corânicos. Ler, não é ler do livro. Quando ele vai falar, uma pessoa pergunta uma pergunta para ele, ele vai responder a pergunta, ele precisa o quê? Uma evidência. Ele não lia, a não ser quando ele está com a ablução. Ele falava para a pessoa: olha, espera, vou fazer a ablução e já volto a falar contigo. Olha a temência dessa pessoa. Claro que isso não é obrigatório, isso mostra o que? A temência desse grande sábio. É recomendado, principalmente os ditos proféticos. É recomendado a pessoa, quando vai ler um dito ou um livro que fala sobre os ditos proféticos, igual Jardim dos Virtuosos, é tudo dito profético. É recomendado a pessoa estar o quê? Com a ablução. Está lendo a palavra do melhor homem que Deus Altíssimo criou, o profeta Muhammad, que passou sobre ele, que é uma misericórdia, que é misericórdia para a humanidade. Quanto que a gente se beneficia. E também a gente sabe que também tem versículos corânicos. Então, é recomendado e não é o que? Obrigatório para a pessoa que quer suplicar. Aí tem detalhes, aí tu vai me mudar de assunto, tu vai me mandar por cima. Olha, mulher menstruada, como a gente sabe, ela não pode o quê? Tocar no Alcorão. Mas se olha, é que é detalhes que tem. Vamos explicar. Agora, se a mulher, por exemplo, é uma professora do Alcorão, ensina, ou é uma estudante que precisa, o estudante ainda não decora, precisa, está com o Alcorão na mão, porque está lendo, decorando. Nessas ocasiões, o que? Específicas, a pessoa o que pode tocar nele. Nessas ocasiões, o que? Específicas. Mas o melhor, irmãos e irmãs, é não tocar. O melhor não é tocar. E ler, para não se esquecer, também o que? Nessas ocasiões específicas não há problema. Tu sabe que se tu não ler, tu vai o que? Se esquecer. Então pode o que? Ler. Para não se esquecer. Para não se esquecer. E a mesma coisa quando a mulher se encontra o que? Dentro da mesquita. Dentro da mesquita. Posso ficar ou não posso, estando assim? Como a gente viu nos dias de hoje, a pessoa tem o que? Dificuldade, principalmente de procurar o conhecimento. Tem dificuldade de procurar o conhecimento. Então, se a pessoa começar a evitar uma semana, que ela fica, às vezes 10 dias, de não ir para a mesquita procurar o conhecimento, por causa disso, esse ciclo menstrual, que é uma coisa o quê? Que ela não tem controle sobre isso. Deus Altíssimo criou ela dessa forma. Tem alguns sábios, como Ibn Hazm e outros, que o que? Falaram que é permissível. Por quê? Qual que é a evidência deles? Que tinha uma mulher que ela limpava a mesquita. Habashia, ela o que? Limpava
a mesquita. O profeta gostava muito dela. E ela morava onde? Onde que ela se encontrava? Dentro da mesquita. Ela tinha tipo uma, como a gente pode falar, uma barraca dentro da mesquita e dormia lá. Ela que fazia o quê? A limpeza da mesquita. E claro que ela é um ser humano. Não é um ser humano, é um ser humano. Vai ter ciclo menstrual ou não vai ter? Vai ter. Mais certo que ela o que? Terá. E mesmo assim o profeta não proibiu ela o que? Demorar dentro da mesquita. Então, como a gente vê os dias de hoje, a dificuldade de procurar o conhecimento da questão que as pessoas que não têm nem mesquita dentro da cidade, agora chega uma pessoa que quer explicar a religião, chega de uma cidade vizinha e a mulher se encontra nessa situação, o que ela faz? Pode ir. É o que é para escutar a palavra, principalmente essas pessoas. Como a gente viu que tem divergência, mas se a pessoa for, não há problema algum. Alguém ficou com mais uma dúvida no Facebook, no Instagram? Se alguém tiver alguma dúvida. Não tem. Explica a oração. A pessoa diz assim, eu estou orando, depois entra o pensamento, eu me esqueço até mim, será que eu deixo na mão? Aí eu tenho que começar com isso é depois da oração. Aí eu me esqueço que tudo que vem depois da oração, para vocês entenderem, não invalida. Não é depois, é dentro da depois da oração. Não, estou falando dentro da oração. Termina para saudar os anjos. Aí eu vou saudar os anjos, aí entra um pensamento, assim, aí eu me esqueço, na hora eu me esqueço, porque será que eu fiz lá Maria? Só quando se esquece alguma coisa da oração obrigatória, como está citando, o que a pessoa faz? Sujuda sahwi. Isso a gente vai explicar, para não mudar de assunto a aula. Faz o que? Sujuda sahwi, aqueles duas prostração que faz e depois o que? Cumprimenta. Faz antes, que tu faz essas duas prostração antes de cumprimentar, de saudar, e depois o que? Tu salta. Entendeu? Sinta-se à vontade. Boa noite. Existe restrição para fazer as orações na frente de alguém, familiares ou não? Aquilo eu acho que está querendo dizer o irmão. Aqui é uma irmã. Ela está perguntando se existe restrição para fazer as orações na frente de alguém, familiares ou não. Uma pessoa pode fazer, se está em um lugar, por exemplo, igual na mesquita. Vamos dar o exemplo da mesquita. Agora, na mesquita, as irmãs rezam ou não rezam com a gente? Rezam. O teu familiar agora está sentado, vamos falar seu pai aqui na mesquita. Seu primo. Tu pode o que rezar, não há problema algum. Ela está falando na frente. Como assim na frente? Sim, na frente, na presença, ela quer dizer. Vou rezar na frente da pessoa, a pessoa está aqui, eu vou rezar na frente. Não, ela quer dizer na presença. Agora está aqui meu pai, mesmo ele não sendo muçulmano, posso fazer oração? Posso. Está meu parente ali, vou fazer oração. Não tem espaço, pelo que eu estou entendendo da pergunta da irmã, não tem outro espaço, tem aqui. Posso rezar na frente dos meus parentes? Pode, não há problema algum. E até melhor isso, o quê? Para incentivar e mostrar para as pessoas o quê? A oração que Deus, o Altíssimo, o quê? Revelou. Que é de incentivo. A pessoa agora está em viagem. Vai rezar ou não vai rezar? Vai rezar. Reza o quê? Cheguei na rodoviária. Chegou o horário da oração. Faço na rodoviária. Até para as pessoas verem o que é essa oração. Saberem a oração que Deus, o Altíssimo, que revelou para os profetas. Então é o que até é recomendado fazer nessa parte. A oração é obrigatória. Tendo lugar limpo. Posso fazer, não posso fazer? Pode fazer. Na igreja, está vendo a igreja? Na igreja. Se não tem outro lugar, tu vai rezar. Posso rezar na igreja? Reza na igreja. Está limpo o local? Então não tem uma restrição que é de local ou de pessoa. Se tiver uma pessoa que não é muçulmana, por exemplo, eu posso fazer oração? Posso fazer oração. É certo o quê? Com sentido de dawa, ou seja, divulgação. Está divulgando a religião dessa forma, como as irmãs, que Deus abençoe, elas divulgam todos os dias usando o quê? A vestimenta. Ou os irmãos que usam a vestimenta também. Que Deus abençoe a todos. Aonde a gente parou? Aqui, né? Não nem explicamos nada hoje. Vamos continuar. Allah também ordenou a purificação para se realizar a oração.
porque é nosso encontro com Ele, ou seja, ligação do servo com o Senhor, conexão. E é a forma de invocá-lo, como a irmã falou, suplicá-lo. Agora a oração na língua árabe, a solá, o que ela significa na língua árabe? Linguisticamente falando, súplica. Mas aqui ela foi chamada na religião de oração, por quê? Porque dentro da oração na religião tem o quê? Súplica. Suplica a Deus dentro dela. Então ela tem uma parte da língua árabe. A oração, termo, oração religioso dentro do Islã, tem alguma parte do termo linguístico árabe, que é o que é a súplica. Suplicamos ou não suplicamos dentro da oração? Suplicamos, entendeu? Essa é a diferença entre linguisticamente falando e na religião. É sabido que a pessoa se purifica e veste a sua melhor roupa quando vai ao encontro de um rei ou um presidente. Então, como deveria ser caso fosse encontrar o Rei dos Reis? Quem é o Rei dos Reis? Deus Altíssimo. Rei dos Reis, Ele é. Soberano. Soberano do dia do juízo final. Então, como que você vai se encontrar com Deus? Da melhor forma. Com a melhor vestimenta. Vou para a mesquita? Vou da melhor forma. Penteio meu cabelo, coloco a minha roupa, me perfumo e vou o quê? Para a mesquita, da melhor forma. Estou indo o quê? No encontro de Deus Altíssimo. No melhor lugar que Deus Altíssimo gosta, que é as mesquitas. Encontrar os crentes, pessoas virtuosas. Então, vou o quê? Da melhor forma. Que tipo de purificação é necessário para fazer a oração? Agora o tipo da purificação necessária. Allah ordenou ao muçulmano uma purificação legal, ou seja, que foi ordenada por Deus. Isso significa que ordenou uma ação obrigatória para quando se deseja fazer a oração. Aqui ele fala o que é legal, o tradutor, que Deus abençoe o tradutor, que Deus abençoe essa pessoa. Aqui ele fala o que é legal, uma purificação legal. Legal vem de qual palavra? Legislação. Quem é o legislador? Deus Altíssimo. Só Ele pode o que? Ordenar. Nós somos o que? Seguidores da legislação de Deus, das leis. Então aqui legal não está significando o que, irmãos e irmãs? Bom. Uma purificação boa. Pode ter pessoa que entende isso. Não, aqui está falando o que? Que é uma purificação ordenada por Deus. Uma purificação obrigatória. Que Deus Altíssimo que ordenou. Decretada, podemos falar também. Para quando se deseja fazer a oração. Tocar o Alcorão ou realizar as 7 voltas na Kaaba. A Tawaf. A pessoa tem que estar o quê? Com a purificação. São atos. Ou, por exemplo, claro que são vários exemplos, mas aqui ele citou que 3 são os mais citados nos livros de jurisprudência. Por exemplo, a pessoa que quando reza a oração do defunto, precisa de ablução ou não precisa? Sim. A oração do defunto precisa? Precisa. Então, preciso estar o quê? Com a ablução, na oração do defunto. Ela já se chama o quê? Oração. Agora uma pergunta mais difícil. Essa aí é difícil alguém responder. A oração facultativa precisa da ablução? Precisa. E a obrigatória? Também. Por que, seu Zé? Porque É oração. É a oração. Isso que eu quero que tu entenda. É a oração. A oração do defunto é oração ou não é oração? É a oração. Entendeu? E Deus Altíssimo começa, ó crentes, se vocês se levantarem para a oração. Então isso é oração? É oração. Então entra o que? Tem que ter a ablução. Como também recomendou para diferentes situações, entre elas, recitar o Alcorão sem tocar o livro em si, realizar uma súplica antes de dormir e outras situações. Quando você vai dormir, o que é recomendado? Você fazer a ablução. Várias situações. Renovar a tua ablução também é recomendado. Mas renovar a ablução, irmãos e irmãs, renova depois de ter feito 2 ciclos de oração.
Orar alguma coisa. Orou, quer renovar a oração, é o que? A ablução, desculpa, é recomendado. Agora eu orei a oração do meio-dia, por exemplo. Estou com a ablução, chegou a oração da tarde. O que é recomendado? Tu renovar esse wudu. Ainda que tiver a polícia. Mesmo que tiver. Porque tem recompensa, entendeu? E Deus ama o que? Os que se purificam, ou seja, que sempre estão o que? Se purificando. Tocar no Alcorão, como isso a gente já explicou várias vezes. O Alcorão, irmãos e irmãs, é o árabe. Aqui, quando ele fala o Alcorão, é o árabe, que Deus Altíssimo revelou, a palavra dele. Não é o Alcorão português. Não é o Alcorão que é em português. Agora, se eu toquei no Alcorão em português sem ablução, há problema? Não há problema, porque não é o Alcorão, é uma tradução dos sentidos do Alcorão. Mas o Alcorão em árabe tem que estar o quê? Com a ablução. Tem que estar com a ablução. É um dever para o muçulmano, quando quer realizar a oração, purificar-se de duas coisas. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, por causa do tempo. Então, a oração voluntária não pode fazer a não ser a do reino. Agora Deus, no versículo 6 do capítulo 5, ele fala o quê? Oração, as-salat. Ou seja, a palavra está definida. Abrange o quê? Todos os tipos de oração. Abrange todos os tipos de oração. Jins, ou seja, abrange tudo que é do gênero dela. Abrange tudo que é do gênero dela. Ou seja, Marifa Jinsi, no português como seria tudo que é definido. Por exemplo, olha, as casas são bonitas. As casas são bonitas. Eu estou falando de uma casa específica, estou falando em geral. Olha, as casas são bonitas. Cheguei num condomínio aqui, ó. Comecei a olhar direita, esquerda, olhando, observando. Olha, as casas são bonitas. O que vocês entendem? Que abrange todas as casas. E a mesma coisa a oração. Abrange tudo do gênero dela. A oração defunta é do gênero dela. A oração facultativa é do gênero dela. Abrange tudo. Abrange tudo. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? No Facebook, no Instagram? Sinta-se à vontade de perguntar. As irmãs, tem alguma dúvida? Agnaldo? Tá uma dúvida que você está falando do Alcorão. Eu pensei que esse Alcorão era em árabe também. Não, esse sim. Esse é em árabe? É, esse em árabe. Tem um desse lá, então. Esse também, já não tem, em árabe. Se é esse que tu tá aqui em português, não é obrigatório você estar o que com a ablução. Mas isso aí é português, mas tem tradução de português também, tem isso aí? Sim, mas tem o árabe. Tem o árabe. Tem o árabe. Entendi. Árabe e português. Entendeu? Tem que estar o que com a ablução. Como tu faz a ablução, Agnaldo? Para fazer a oração, tu faz a mesma que para ler o Alcorão. Entendeu? Alguém ficou com uma dúvida? Não, eu pergunto o que é que a minha respondeu aí. Ela disse assim: pode fazer a oração com o vídeo na frente, mas se for parado, tudo bem. Mas eu estou perguntando essa pergunta da oração, se a gente está querendo fazer oração, não tem chance de ter muita gente aí, mas está passando, cortado. Não se reza. Nesse local é detestável rezar. No meio do caminho, o profeta proibiu essa oração. De rezar o que é a pessoa no meio do caminho, onde passa as pessoas. Vai no lugar o que não passa as pessoas. Até passar, depois a gente vai explicar isso, inshallah. Passar é um grande pecado. Passar na frente da pessoa o que está orando. Agora está vendo o irmão nas mesquitas, isso acontece. Isso que o irmão citou. Por exemplo, está na mesquita, rezando. Vem o que e passa na frente do irmão. O passar na frente também tem que entender as pessoas. É aonde ele faz o que? O sujud da pessoa. Se eu passar além daquilo, não tem problema. Mas o melhor é evitar. O irmão está rezando o que? Faz a volta. Por trás dele. Não passa na frente. Principalmente o irmão que não bota o que? A sutra. Que é aquele, como a gente pode falar, aquela barreira. Tem nas mesquitas maiores tipo de umas madeirinhas assim. Não me lembro como se chama aquilo no português.
que que a gente fala no árabe sutra, né? Que é tipo uma madeira assim pequena. Suporte para a leitura do Corão. Não é parecido com aquilo, só isso não é para quando a pessoa rezar, ela coloca o que na frente dela. É assim, em mesquitas grandes, que sempre tem movimento. O que a pessoa faz? Chegou atrasada, sabe que vai ter que rezar mais 3. E os irmãos vão embora. Chegaram antes dele, vão começar a se retirar. O que ele faz? Ele bota na frente. Não precisa ser de madeira, qualquer coisa. Agora, se tu botar uma cadeira, serve. Qualquer barreira que tu fizer, para os irmãos o que passarem. É melhor. Alguém ficou com uma dúvida? Então, que Deus siga nossos corações e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. Amém. E facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido. E tenha misericórdia de nós e perdoe todos os nossos pecados. E guie todas as pessoas para a senda reta e faça a gente morrer muçulmanos. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós entrar no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E não castigue a gente no túmulo e afaste nossas faces do fogo do inferno com o fasto Oriente do Ocidente e purifique nossos corações da inveja, da vaidade, do rancor, da maldade, do ódio. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.